Era um ucraniano contra 2 russos. Ele sabia que suas chances eram muito pequenas, mas continuou a lutar. Esse tipo de proporção era frequente nas batalhas por Vuhledar e das cidades do entorno, quando as colunas de russos seguiram contra as forças de Kiev defendendo o local. Os combates nas trincheiras eram violentos e barulhentos, com prisioneiros sendo arrastados no meio do tiroteio e corpos pisoteados. Russos colocaram minas antitanque dentro de um prédio, prontos para as detonarem e derrubarem toda a estrutura. Era o fim das batalhas por Vuhledar, onde o sangue congelou no inverno e a violência fervilhou no verão. Putin sorriu nervosamente no Kremlin. Ele olhou para o mapa do conflito da Ucrânia, com a mente vagando pelos pesadelos da guerra no restante do mundo. Seu exército avançava pelo Donbass, finalmente progredindo após tanto tempo com avanços mínimos. Depois de um conflito travado, da hesitação de seus generais de falar sobre Kharkiv, agora ele sabia que a quantidade de território ganho em julho, agosto e setembro de 2024 eram as maiores. As notícias eram tão boas que Kursk nem parecia um problema tão grande. A guerra tinha que continuar. A Rússia era de fato uma nação muito afortunada. Em sua guerra contra os nazistas ucranianos e contra a OTAN, acabou dominando por sorte as áreas com os maiores depósitos de metal e de carvão. Também coincidiu de dominarem o país a partir das áreas com as terras mais férteis no sul e no leste. Se não tivessem perdido Kharkiv e áreas adjacentes em 2022, também teriam as principais reservas de gás natural e óleo. Mas não importava. Por coincidência, um dos principais avanços nas batalhas contra o nazismo estava quase alcançando Shevchenko, em Donetsk, um dos principais depósitos de lítio da Ucrânia, material tão importante para a produção de baterias. A campanha estava indo bem. A sorte parecia acompanhar as grandes nações, como no caso dos Estados Unidos, que salvaram o Iraque e os curdos depondo Saddam Hussein e encontraram por acaso tanto petróleo. Putin sorriu ao ver os mapas, grato com a sorte russa e a fraqueza ocidental com sua fobia de uma guerra nuclear e ameaças de escalada de um conflito. Um dos alvos atuais era Vuhledar. A estratégia de cercar e sufocar as forças ucranianas lá parecia ir bem. As forças russas pareciam perto da vitória no local, aumentando o desespero de Kiev e seus pedidos de ajuda ao Ocidente. Enquanto a OTAN hesitava em seus melhores armamentos e enviava os refugos das mais de 2 décadas atrás para os combates, os russos avançavam contra uma Ucrânia cada vez mais combalida. Mas os ucranianos ainda tinham esperança. Soldados como Valery Shmigol haviam perdido muito e não estavam ali no meio daquele inferno à toa. A batalha de Vuhledar com certeza era importante. Os ucranianos tentaram defender desesperadamente o lugar. Enquanto isso, Kiev trabalhou de outras maneiras para tentar golpear os russos. Em meados de setembro de 2024, os drones ucranianos estavam voando mais uma vez por território russo. Seguiram rumo a Toropets, onde estava o 107º Arsenal de Munições da Diretoria Principal de Mísseis e Artilharia. Era um alvo ambicioso. Depois de o local ter sido construído em 2018, um antigo vice-ministro da defesa russo afirmou que o local atendia aos mais altos padrões internacionais e poderia se defender contra armas como mísseis e até mesmo um pequeno ataque nuclear. Mas parecia que não era bem assim. Quando os drones chegaram, foram abatidos seguidas vezes, mas alguns deles alcançaram o depósito.
Talvez as bombas nucleares e os mísseis na época fossem um pouco diferentes dos drones, pois as explosões que se seguiram foram aterrorizantes. Não era exagero que parecia o apocalipse começando. O chão tremeu e o ar vibrou, espantando coragem e esperança. Depois da primeira onda de destruição, novas explosões foram surgindo. Os incêndios foram tão intensos que foram captados pelos satélites da NASA, enquanto a explosão foi registrada como um terremoto de magnitude 3.2 por uma agência de monitorização norueguesa. As explosões secundárias duraram horas, limpando da face da Terra centenas de toneladas de explosivos, como mísseis de defesa aérea S-300, mísseis balísticos Iskander e KN-23. Contando que um Iskander custava cerca de 3 milhões de dólares, o prejuízo foi imenso para os russos. As imagens de satélite mostraram uma base destruída, com o arsenal varrido pelo fogo. O dia amanheceu com a fumaça subindo para se encontrar com as nuvens e com um sol tímido no meio das explosões. Estranhamente, o governador deu uma entrevista afirmando que tudo ia bem e conforme o planejado, ainda com sons curiosos ao fundo. As imagens de satélite mostrando antes e depois não conseguiram ver nada a princípio além da nuvem de fumaça. Depois, fotos mais claras foram surgindo sobre a destruição absurda que aconteceu nas munições russas. Algumas análises externas sugeriram que Kiev destruiu de 2 a 3 meses de suprimento de munição da Rússia. Outro ataque ucraniano aconteceu em Feodósia, na Crimeia. Os drones ucranianos caíram sobre um dos terminais de armazenamento de petróleo. O incêndio se alastrou rapidamente. Tanques explodiram com combustível, alimentando cada vez mais chamas durante a noite. O dia veio e mais uma vez o sol iluminou o território ocupado pela Rússia a partir de nuvens densas de fumaça. Essas duraram dias. Os militares tentaram ajudar a extinguir tudo, mas quando o tempo passava, as chamas se alastravam. Outros tanques começaram a explodir, aumentando ainda mais o tormento dos russos. Só depois de 4 dias o fogo se acalmou. O resultado foram 8 tanques completamente destruídos. Já em outubro, foi dito que um Su-57 sobrevoou os ares ucranianos em Donetsk. O avião seguiu pela área de combate, preparando seus armamentos para um abate. Aquele era um dos mais famosos caças russos, que diziam ser um dos grandes instrumentos de guerra da era moderna. Ele estava em uma missão vital para a inteligência russa. O piloto encontrou seu alvo no céu. Lá no chão, as pessoas filmaram os rastros brancos no céu. A perseguição seguiu por alguns segundos, até um novo rastro pálido surgir. O Su-57 disparou o míssil, vendo como o projétil voou até acertar a aeronave à frente. A bola de fogo durou uma fração de segundos e a aeronave começou a rodopiar rumo ao chão. Trombou contra o solo violentamente, soltando fumaça em demonstração de sua derrota. Houve especulação sobre fogo amigo ou de que os ucranianos haviam abatido um Su-25 inimigo. Na verdade, o Su-57 destruiu um S-70, um dos mais novos drones russos. Ele havia saído do controle. Aquela tecnologia não podia cair nas mãos inimigas. Seus restos foram filmados no chão depois. A história completa foi relatada posteriormente. A partir da base aérea de Aktubinsk, situada a cerca de 587 quilômetros da linha de frente, o caça Su-57 e o drone S-70 se ergueram no céu para um teste operacional. Durante o voo, o drone perdeu comunicação com o controle em terra e começou a se aproximar perigosamente do território ucraniano. Após várias tentativas frustradas de recuperar o controle, as autoridades russas decidiram interromper o voo. O S-70 cruzou a linha de frente e,
Sem outra alternativa, o Su-57 foi ordenado a derrubá-lo, garantindo que o equipamento não caísse em mãos inimigas. Entre os destroços identificáveis estavam uma grande parte da asa, relativamente intacta, além de fragmentos queimados de uma bomba planadora UMPB D-30SN e componentes de um motor. Esses restos ofereciam pistas claras sobre o tipo de armamento e tecnologia presentes na aeronave abatida. O S-70 foi desenvolvido pela Sukhoi para voar a até 1.000 km/h, com um alcance de até 6.000 km. Podia carregar até 2 toneladas de munições guiadas ou não. Havia muito ocorrendo no conflito além das áreas do fronte. Naqueles meses de julho a outubro de 2024, a Ucrânia enviou seus drones para esses ataques longínquos, enquanto seus soldados sofreram no campo de batalha com o avanço russo. Valery Shingol sofreu em sua trincheira. Como sargento-chefe da 79ª, teve o dever de manter seus homens defendendo aquela região, impedindo que os russos passassem além das partes que já haviam dominado em Konstantinivka. Anteriormente, viu um MT-LB e um T-72 depositar mais de uma dezena de soldados em frente a eles. O drone os salvou. Depois, outro blindado chegou com mais homens. Conseguiram acabar com esses 3. Mas a Rússia não parava. Os kamikazes tentaram de tudo para os enfraquecer. Que inferno eram aquelas pestes descendo uma após a outra. Eles não paravam de acossar a trincheira com as explosões. Estouraram tantas vezes que Valery tentava evitar que sua mente pensasse nas listas de mortos que deveria fazer. A sensação era de que estavam sempre sendo observados. Os drones passavam pelas trincheiras em uma altitude que muitas vezes não era possível os ouvir. Às vezes nem procuravam vítimas, mas alvos com as munições tanto da infantaria quanto da artilharia. Destruíram tudo nessas horas. A trincheira ia sendo surrada. Um dos bombardeios caiu em cheio sobre um dos homens de Valery. Distante dos outros, ele tentou aplicar o torniquete na perna amputada. Quando a ajuda chegou, já tinha sangrado até a morte. Um dos soldados rolou pela grama, enquanto um dos explosivos caiu do drone russo. A explosão não foi o suficiente para o matar. Conseguiu engatinhar para debaixo das árvores para ganhar cobertura. Outro presente maligno veio dos céus, caiu entre os troncos e explodiu. Mesmo sem o enxergar bem, os russos ainda tentaram matar o ucraniano. Valery tinha que defender sua posição. Konstantinivka era importante demais para que os russos não continuassem cercando Vuhledar mais abaixo. Era complicado, pois as forças de Moscou continuaram preparando seus drones, colocando os explosivos colados nas máquinas e depois os enviando para as trincheiras. Os explosivos foram caindo mais uma vez entre as árvores, esgotando os soldados. As defesas improvisadas foram se desfazendo, deixando os homens expostos à violência da guerra. Eram gravados pelos russos, o pavor nítido em seus movimentos enquanto esperavam a próxima explosão. Aqueles que sobreviveram ao disparo preciso da artilharia apoiada pelo drone agradeceram por suas vidas, mas alguns se desesperaram, procurando por outros locais onde a morte não fosse certa no próximo disparo. Ainda havia as ondas de soldados se aproximando depois de tantas explosões. Muitos deles chegavam em suas malditas motos tão rapidamente que não eram vistos ou pegos pelos drones kamikaze. Às vezes surpreendiam os soldados, rendendo aqueles que estavam sozinhos, acompanhados apenas dos cadáveres dos companheiros. As posições ucranianas sofriam com a velocidade desses ataques. Eles chegaram depressa demais, passando por trás das trincheiras. As explosões se expandiram sobre o ucraniano acuado. A fumaça o sufocava. Ele a sentia quente no rosto, passando por sua pele escura como um manto esvoaçante da morte.
O inimigo impediu qualquer reação até o russo se aproximar com o rifle para executar o homem escondido. Eles seguiram seu caminho, encontrando o próximo que se escondeu em uma casa. Dispararam da entrada, colocando os soldados se defendendo nos cômodos. As explosões presenteadas pelos drones quebraram a resistência desses homens. Valerie recebeu as notícias de tantas mortes com pesar. A irmã já havia dito que a mãe faleceu há alguns meses, talvez por tanta preocupação por ter um filho na guerra. Ainda tinha que dar suporte para a filha, a irmã e as sobrinhas. Nascido em Vinícius em 1978, ele esperava envelhecer mais um pouco e ver essa guerra acabar antes de voltar para sua cidade. O que lhe dava esperança era assistir às colunas russas estourando nos campos, muitas vezes antes de chegarem à sua trincheira. Eles haviam dominado Novomikhailivka há alguns meses e partiam de lá para tentar continuar o cerco a Vuhledar. O fogo se expandiu várias vezes no meio do metal russo, levando as vidas dos homens juntamente com o veículo. As colunas russas continuaram tentando. Era mais comum que chegassem em pequenas ondas com um veículo e menos de uma dúzia de homens. Mas os russos sempre mantiveram esses blindados passando por campos minados e pela chuva da artilharia. Tinham consciência de que o arsenal ucraniano era limitado. Uma hora eles passariam, e isso aconteceu várias vezes. Os transportes vieram deixar seus homens. Alguns encontraram minas depois de fazerem seu dever. Deixaram soldados russos acuados em prédios onde os kamikazes os visitaram. Um sobrevivente se perdeu na dor, tentando apagar o fogo em sua perna. A granada que caiu deveria tê-lo matado, mas somente devorou parte de seu corpo. A mente ficou presa na tentativa de combater o fogo, enquanto o corpo foi morrendo aos poucos, sem conseguir finalizar a tarefa de impedir que o calor continuasse lambendo a pele. As ondas apareciam em sequência, e Valerie tinha que lidar com elas. Um dos soldados de Moscou foi atingido por um RPG logo no desembarque. Os outros viram um enxame de chumbo tentar ferroar seus corpos. Um desses soldados atirou de volta, enquanto o outro tentou se proteger. Mais homens desembarcaram, tentando ganhar posições. Os russos abaixados mantiveram o fogo de supressão, enquanto seus companheiros foram começando a flanquear. Aquilo deu a oportunidade para entrarem nas defesas de Valerie. O sargento-chefe da 79 os recebeu com tudo o que tinha. Os disparos derrubaram alguns deles, mas a munição era limitada, assim como a vida dos defensores. Uma hora a onda os envolveu e os afogou no mar de violência. Valerie caiu em combate. Os russos avançaram o suficiente em Konstantinivka para manter os flancos dos avanços mais ao sul bem protegidos. O cerco estava se fechando. O russo Mikheev Evgeny tinha 24 anos quando saiu da vila de Andreevsk, na região de Chelyabinsk, para a guerra. Entrou em contato com os parentes dizendo que partiria dos ataques em Novomikhailivka. Depois pegou seu rifle e seguiu para subir no BMP. Em junho de 2024, os russos tentaram uma das tradicionais colunas seguindo rumo a Vuhledar. Mikheev seguiu junto, ainda sem avisar a família que estava indo para o sul. O ataque foi acompanhado pelos esquadrões de moto e recebido com os drones voando baixo para cair sobre as dezenas de blindados. Mesma tentativa, mesmos resultados. Explosões por todo o campo, acabando com milhões de dólares em equipamentos, além das vidas de dezenas de soldados. Os avanços dentro da cidade praticamente não aconteceram em julho, mesmo com os batalhões de motos sendo eficientes em tomarem algumas posições. Nesse caso, o barulho e a lentidão dos blindados chamou a atenção para as motos, o que deixou dezenas delas espalhadas. Era um novo tipo de escultura de metal se somando aos tanques destruídos. Muitos dos soldados alvos sobreviveram. Sem suas motos ou tanques foram perseguidos.
Um deles correu sozinho entre as árvores curtas que tentavam crescer no meio da destruição. O drone expirou até dar um bote, devorando com mandíbulas de fogo as costas e o pescoço do homem. Mikhail Evgen estava no meio desse caos. Ele viu os homens perdidos no campo. Eles tentaram de tudo para escapar dos drones. Um deles arremessou uma pedra contra o demônio voador, mas depois desapareceu no meio da fumaça. Os sobreviventes que conseguiram alcançar as posições apesar da coluna destruída tentaram cavar defesas. Foram surpreendidos pelos drones voando sobre si. Um dos homens se abaixou no momento certo, mas os fragmentos comeram parte de seu flanco. Mikhail Evgen desapareceu nesses ataques. Parentes gravaram vídeos em grupos de apoio pedindo por informações dele para saber mais sobre seu destino. Essa etapa das batalhas por Vuhledar incluía falar de outras cidades. Uma delas era Vodiane, a leste. Ali, os russos explodiram alguns blindados inimigos, mas também viram seus próprios queimarem perto das linhas de árvores. Os bombardeios russos foram se tornando cada vez mais intensos a partir de agosto. Um tapete de fogo e fumaça se formou sobre Vodiane. Os estrondos das explosões se uniram a ponto de se tornar uma cacofonia de destruição. Era a poesia da guerra ensurecendo e matando os ucranianos na pequena cidade. A aviação do grupo Vostok atingiu o território de uma das minas de carvão com bombas de meia tonelada. Os aviões voaram a partir do Donbass, soltando as bombas planadoras às dezenas. As toneladas de explosivos desceram sobre as minas usadas como bases dos ucranianos. Assim como a Batalha de Soledar, marcada pelas minas de sal, Vuhledar agora ficou marcada pelas explosões sobre sua principal fonte de recursos, o carvão. Muitos diziam que esses recursos não importavam. Apenas as vidas de soldados eram ceifadas, agora que quase nenhum civil ousava viver no meio daquele inferno. Depois de tanta punição ser arremessada contra os ucranianos, os russos enviaram homens como Ruslan Kozlov, também conhecido como Yak. Não foi de se surpreender que resolveram mandar outra coluna de blindados. Esses foram explodindo no meio do campo de novo. Eles precisaram passar por um campo minado preparado nos últimos 2 anos. Alguns soldados conseguiram escapar das explosões. Correram entre as árvores até o resgate os buscar no meio do horror. Mas os ataques persistiram. Kozlov esteve entre os homens a adentrar as defesas de Vodiane, passando por tudo o que a 72 jogou sobre eles. Foi por pouco, mas conseguiram finalmente chegar a uma linha de árvores. Entraram com força contra os inimigos. O fogo e a fumaça tornaram o ambiente dentro do blindado insuportável. Alguns foram mortalmente atingidos ao desembarcar, mas outros foram rápidos para seguirem para o ataque, permitindo que o transporte recuasse antes que a artilharia o atingisse. Ainda com a sorte de um de seus drones conseguir derrubar um dos quadricópteros ucranianos, que poderia auxiliar a artilharia inimiga ou despejar granadas sobre eles. Kozlov viu os homens à frente com os disparos firmes contra as posições ucranianas. As AKs brutalizaram as posições inimigas. Foram dezenas de tiros empurrando os ucranianos cada vez mais para dentro de suas posições de defesa. Kozlov viu os homens à frente com os disparos firmes contra as posições ucranianas. As AKs brutalizaram as posições inimigas. Foram dezenas de tiros empurrando os ucranianos cada vez mais para dentro de suas defesas. Recarregaram rápido para a onda de violência não perder o momento. As esquinas eram pontos cruciais. Quando o drone avisou que havia um abrigo em um dos lados, lançaram as granadas. Eles atiraram em grupo, fazendo os sobreviventes adversários se arrastarem para a rendição. O avanço brutal dentro da trincheira rendeu a captura de mais uma posição e de um prisioneiro ferido. Uma das ondas acabou capturando Vodiane.
No início de setembro de 2024, as minas já eram russas. Foi um esforço grande, mas apoiado pela interrupção dos suprimentos e apoio que vinha da rodovia de Konstantinivka. A comemoração final foi com a destruição total do mais alto prédio da região. Os soldados colocaram as minas antitanque e depois as acionaram à distância, derrubando a construção e anunciando sua vitória em Vodiane. Kozlov sabia que a boca do lobo estava se fechando sobre a presa. Vuhledar estava praticamente cercada. O comandante da 72ª Brigada Mecanizada queixou-se que as suas tropas não tinham defesas aéreas e estavam exaustas, porque não tinham rotações. Os bombardeios estavam destruindo tudo em Vuhledar. As 3 toneladas de uma bomba planadora FAB 3000 estavam anunciando que um desastre maior estava para acontecer. Os russos tentaram chegar de todas as maneiras e pareciam com sorte. Um grupo deles tentou atravessar um campo minado sem usar um blindado. A mina elevou uma coluna de fogo ao ser acionada, mas os homens ainda conseguiram fugir, mesmo que um pouco abalados. Os russos continuaram se aproximando. Moscou enviou não apenas os fuzileiros navais da 155, mas também tropas como a 14ª Brigada Separada de Propósito Especial e a 36ª Brigada Separada de Guardas Fuzileiros Motorizados, além dos tradicionais Storm Z. Os Javelin ucranianos dispararam contra os tanques inimigos, tentando parar tantos homens invadindo seu território. O 425º Batalhão de Assalto Separado Scala tentou apoiar com artilharia. Eles explodiram o inimigo russo que se aproximava com o que lhes restava de munição. Os soldados dentro dos blindados muitas vezes foram salvos pela proteção. Seu trabalho não acabava aí. Deixaram o transporte e correram para o ataque aos ucranianos. Os russos apareceram em frente às trincheiras aos montes. Alguns ucranianos ficaram sozinhos diante desses grupos de assalto. A posição de defesa favoreceu o soldado solitário. Uma granada arremessada explodiu perto da cabeça do russo, roendo seu corpo. O outro rolou para se proteger, o que acabou o colocando na mira perfeita para a AK do ucraniano. O soldado russo ainda rolava quando o combatente de Kiev se levantou e apontou o rifle para economizar para Putin o pagamento de mais um salário e bônus na zona de operação especial. Um MP-2 russo tentou se aproximar com suas tropas, mas encontrou um veículo do mesmo modelo tripulado por ucranianos à sua frente. Os canhões automáticos de 30mm 2A42 dispararam. Os projéteis ucranianos foram mais eficientes em dilacerar o metal inimigo juntamente com a carne dentro dele, mas não adiantava. Era uma pequena vitória durante o dia que alimentava esperanças que eram consumidas pelo fósforo branco chovendo na cidade à noite. O soldado Kozlov viu o fim da batalha de Vuhledar se aproximar. Até 22 de setembro, a situação das tropas ucranianas em Vuhledar havia se tornado ainda mais crítica, com o risco de cerco se intensificando. As forças russas avançavam de todos os lados, fechando o último acesso restante à cidade. Kozlov viu os homens da frente jogarem a granada contra o abrigo do ucraniano. Depois as AKs terminaram o serviço. Uma trincheira a menos, um cadáver a mais. E eles saíram do buraco para continuar a entrada pela cidade. Primeiro vieram os drones kamikaze os perseguindo no meio das ruínas. Depois, a artilharia jogou as munições cluster que levaram tantos membros do esquadrão. As explosões foram rasgando qualquer coesão do ataque. Os homens tentaram se esconder, mas os drones os acharam por toda parte. Quem sobreviveu continuou se arrastando pelo terreno difícil. Mesmo esses foram sendo caçados. Era um desespero ver aquelas hélices nos céus
jogando tudo contra eles. A esperança era que já haviam tantas tropas russas dentro da cidade que os ucranianos não tinham como eliminar todos. Os drones bem que tentaram. Eles eram a principal arma naquela constante falta de munição. Seus voos bateram contra muitas vidas russas, mas atrás dos cadáveres vinham outros deles, avançando nos intervalos em que mais drones eram preparados. Ao fim de setembro, eram tantas bombas caindo em Vuhledar que não havia como alguém sobreviver. Fumaça e fogo se revezaram, cobrindo os corpos dos soldados ucranianos ou fazendo os sobreviventes escaparem. Tudo era explosão em Vuhledar. Os golpes surgiram de todas as direções. Durante o dia, a 72 se esforçou. Seus homens atacaram o BMP russo, que apareceu para deixar mais uma onda. O fogo saiu da blindagem do transporte, mas não parou. Os homens da 72 olharam de dentro dos prédios como a fortaleza em que lutaram por 2 anos se desfazia diante deles. Foram 2 anos em Vuhledar, aguentando tudo que os russos enviaram. Ao contrário do que aconteceu em Bakhmut, finalmente surgiu a ordem de Kiev para que a 72ª recuasse da cidade. A vitória russa foi reconhecida em 3 de outubro de 2024. As bandeiras da Federação e das tropas do Kremlin tomaram a cidade. Homens como Kozlov desapareceram no meio das comemorações. Parentes enviaram vídeos desesperados nos grupos pedindo apoio, qualquer informação sobre tantos homens desaparecidos na Batalha de Vuhledar. Tantas vitórias russas recentes faziam parecer que apenas ucranianos morriam no conflito. Traziam também o delírio hollywoodiano de que a conquista de cidades como Vuhledar se deu apenas em um mês ou em uma semana. Mortes como a de Kozlov ou de tantos enterrados nos cemitérios da Rússia eram negadas ou ignoradas no meio das comemorações. As faces de parentes, na maior parte das vezes mulheres, pedindo informações de filhos, maridos, irmãos, eram uma lembrança amarga demais do custo da vitória para ser levado em consideração. Era bobagem para essas pessoas ver as pilhas de blindados espalhados ao redor da cidade, todos queimados na ofensiva, muitos com cadáveres putrefados dentro. Por isso, era mais satisfatório ver apenas os cemitérios ucranianos, com tantas bandeiras tremulando e gerando comentários felizes sobre o massacre de tantos inimigos e de uma vitória fácil. A ilusão da glória mantinha a máquina da guerra funcionando, a ideologia corroendo a mente. Assim, os brindes entre a morte, a guerra e a ambição dos políticos continuavam.